Pessoal, tô aqui com um episódio muito, muito especial. São duas pessoas que eu amo, duas amigas, assim, do coração, duas irmãs. Tô aqui com a doutora Denise Leal e com a doutora Flávia Nicásio. A Flavinha já veio aqui no Podpah para falar de microbiota vaginal. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que se você é principalmente 40 a mais, você vai se identificar com alguma fala nossa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre transição menopausal, sintomas, como diagnosticar, como tratar. Então a gente vai trazer um pouquinho ao longo do todo. Vou só pedir para as meninas se apresentar um pouquinho aqui para vocês, falar de onde elas são, falar de rede social, e aí a gente já começa nesse papo. Vai, Dedê? Oi, meu nome é Denise Leal, eu moro hoje em São José dos Campos. Eu sou formada em Bragança Paulista, fiz faculdade junto com essas duas maravilhosas. Fiz residência de ginecologia e obstetrícia lá também. Depois eu fui para uma área muito voltada para obstetrícia, então eu fiz gestação de alto risco, aborto de repetição e ultrassom. E me mudei para São José dos Campos e aí comecei a fazer consultório aqui. Quando eu comecei a fazer o consultório, que daí eu comecei a atender, né, não só gestante, mas mulheres de todas as idades, e comecei a tentar ajudar mulheres 40 a mais e vi que não tinha tanto entendimento, né, que o que a gente aprendeu era muito raso, superficial, e comecei a voltar meu estudo para essas mulheres dessa idade também, porque eu acho que a gente vai acompanhando a fase da nossa vida também, né? Então eu fui mudando, fui estudando, hoje o meu foco é mesmo cuidar de mulheres de uma forma integrativa, global, geral, e principalmente nessa idade de 40 a mais. É uma dificuldade para a gente, né, como médico também, né? Não é fácil, a gente é muito instável, é uma fase difícil dessa de transição, né? A gente fala que é até mais difícil do que a menopausa, mas hoje a gente vai estar aqui para conversar bastante com vocês sobre isso. Maravilhosa. Flavinha. Obrigada pelo convite de novo, Pam. Prazer sempre estar com vocês, minhas amigas e irmãs. Fiz faculdade e residência em Bragança Paulista com essas maravilhosas. Quero deixar claro para vocês que a Denise era minha R+, quero deixar claro que a Pamela era minha chefe, portanto, não estou em transição menopausal ainda. Mentira, nem sei, né? Fato, fato. É fato, não É sei ainda. A novinha. gente vai, a Ela é gente vai, neném. né, descobrindo aí. É um prazer estar aqui de novo para falar com vocês sobre um tema tão incrível para gente, que a gente vê todo dia no consultório. Eu atendo em Araçoiaba da Serra, pertinho de Sorocaba. Eu fiz residência de GO, depois eu fui fazer uma especialização em medicina nuclear, totalmente fora do rumo, porque eu saí totalmente desesperada da vida que tinha um obstetra. E aí eu fui procurar outros áreas e, de repente, eu senti muita falta de gente, de contato pessoal, porque eu falo pouco, vocês vão perceber isso. E eu adoro gente, e aí eu voltei para a ginecologia. Quando eu voltei, eu senti essa mesma falta que a Denise, porque eu achei que eu não trazia tantos resultados por falta de conhecimento mesmo. A gente tinha um ambulatório, né, de climatério, que era uma vez por semana, e quando você estava no estágio do ambulatório, e a gente só prescrevia tibolona e contraindicava a reposição, porque Deus o livre. Né? E Causa aí a câncer. medicina foi É. mudando, Foi o que a gente aprendeu, né? a medicina foi mudando, as pessoas, muitas delas pararam no tempo nesses estudos, e eu fui buscar mais informações de cursos, atualizações, etc, etc, onde, inclusive, nos reencontramos, né, porque a gente não se via há séculos, não é? Maravilhoso. A gente se Isso foi muito encontrou legal, nos né? cursos da vida e por aí, buscando informações para trazer para vocês, e a gente se reencontrou e a gente se uniu nesse propósito incrível de ajudar mulheres, nesse processo tão desafiador que é a menopausa, né? Mas não precisa ser horrível, é desafiador, mas tem jeito de passar de uma maneira mais leve, não é Ex- isso? Exatamente, acho que é até importante a gente trazer isso, porque a gente não vai trazer só a parte da nuvem negra que vem com a transição menopausal, mas sim, né, acho que esse é o grande objetivo e foi inclusive dessa forma que a gente, né, se reencontrou, que foi trazendo luz, trazendo possibilidades, trazendo soluções, trazendo vida, trazendo saúde para essas mulheres, que eu acho que é o que a gente quer, né? A E gente quer chegar na vida. informação, né? Exato, informação de altíssimo nível, altíssima É qualidade. isso aí, porque a gente não entra para jogo se não for para ganhar, hein? É isso. E aproveitando aqui para falar que em breve a gente vai trazer aí algo lindo, um projeto lindo, maravilhoso para as mulheres, principalmente para mulher 35 mais e até para você que não tá acompanhando, a gente tem
um trabalho chamado Elas por Elas no Instagram. A cada 15 dias, de segunda-feira, a gente faz um episódio voltado para mulheres, falando de mulheres para mulheres, pelos desafios que a gente vivencia. Então, vocês não podem perder também. Acompanhem lá no Instagram, tá? Então, geralmente a gente faz no meu Instagram, mas as meninas entram com o delas também. Então, informação de altíssimo nível, de altíssima qualidade para você, mulher. Então, vamos entrar no papo, né, gente? Tô muito By feliz. the way, cara, antes da gente começar o BO, eu lembro da minha sensação quando eu fui. A gente vai passeando por várias linhas de pensamento, né? Você vai tirando a raiz quadrada e vê o que faz sentido, na verdade, né? E aí, curso de Ítalo, curso de longevidade, curso de menopausa, Eu lembro que no primeiro REM que eu fui, foi a primeira edição do REM, onde eu fui mergulhar na menopausa de vez. Na hora que eu sentei lá no teatro, assim, e eu sentado, as pessoas falando, eu falava, gente, isso aqui é uma peça pra mim, de teatro mesmo. Porque não é isso que eu faço, não é isso que eu entrego. E falando de reposição, de risco e benefício, estudo, eu me senti um asno virado ao quadrado, sabe? E aí, a gente se encontrou nesses cursos, nessas bagunças aí, e a gente vê como mudou a nossa visão, né? Da menopausa, do que a gente fazia, sei lá, 5 anos atrás, Ô, do que a gente tá Flavinha, fazendo agora, né? a gente se reencontrou nesse curso e a minha impressão quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu preciso fazer medicina de novo. A minha. Cara, eu até falei pra Dê, eu lembro que eu liguei pra Dê, eu É falei, que eu Dê, lembro que eu não fui, né? Eu já tinha ido, né? Eu falei, esse exato. ano eu não vou. Eu já fui, nananã, mas muda a vida. Você sai de lá, tipo assim, Uau. parece que você nunca estudou. A sensação é essa, parece que você nunca estudou na vida. E é isso que eu acho que é legal, porque eu penso assim, ó, a gente como médico, você já tem essa dificuldade. Então você fala assim, poxa, a gente nunca parou teoricamente de estudar, né? É É. faculdade, é uma residência, é um negócio. Não é que a gente estava parado no O tempo, não tempo era todo isso, a gente tá fazendo, né? né? E Congressos e mesmo mais assim eram congressos. lugares que a gente frequentava que traziam uma medicina de uma certa forma mais engessada, mais quadrada, e a gente não sabia. E aí eu fico pensando, eu sempre falo isso, como que é difícil para o paciente? Porque se pra gente médico já falta informação, e aí você joga às vezes as coisas do Google, que é onde a maioria das pessoas vão buscar informação, e você não sabe se direcionar, da onde está certo, da onde está errado. E mesmo no meio médico, quando a gente começa a fazer essa medicina de cuidar, de não tratar doença, de fazer a base, de não esperar essa mulher enlouquecer ou adoecer, ou realmente chegar lá na menopausa, para a gente começar a tratar, até os próprios colegas, né? A gente é muito julgado, como se a gente estivesse fazendo uma medicina que não tem estudo, que não tem embasamento, né? A gente é julgado. E a gente tem que estar perto de pessoas que estão estudando para a gente também ter força para falar, meu, isso aqui tem estudo, tem um monte de trabalho, a gente não está fazendo coisa da nossa cabeça, isso aqui não é de hoje, né? Porque a gente vai explicar para as pessoas e falar, meu, as pessoas vão repetindo coisas de 30 anos atrás, né? E tudo muda, a medicina também vai mudando. Eu penso muito isso. Cara, se eu tivesse naquele mesmo lugar, que loucura! Como que a gente pode estar replicando um negócio desse, né? Então eu acho que de fato é isso que muda a vida, E né? para as mulheres que vão nos acompanhar e assistir esse episódio, o mais importante é que vocês busquem o médico que fala a linguagem de vocês. Perfeito. Não é um julgamento, assim, porque assim, eu brinco com as minhas pacientes que a paciente tem o médico que merece. Então, tem as pacientes que são Fato. da linha dessa medicina e tá tudo bem, né? Fato. E tem as pacientes que querem outras coisas e que tá alinhado com os nossos pensamentos mais do que qualquer outra coisa. Mas o mais importante é você seguir com o médico nessa fase e em casamento com essa pessoa que vai te acompanhar de uma maneira que você escolha alguém que está muito atualizado. Tem um estudo que saiu muito interessante que fala que o grosso dos conceitos médicos, eles mudam a cada 10 anos em torno de 30% a 50%. Então, se aquela pessoa parou de estudar há 10 anos atrás e não se atualizou, não buscou coisas novas e etc, etc, ele está para trás talvez em condutas não erradas, mas não o top das galáxias mais, em 30% a 50%. Então, é essa continuidade de vocês buscarem pessoas que estão nessa busca incessante para ajudar vocês também é importante. Gosto muito disso. E até acho que a gente podia aproveitar e falar, fazer um link
com o que nós aprendemos que reposição hormonal causa câncer. Quem quiser trazer de vocês, porque foi muito isso e a gente foi replicando isso por muito tempo. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando a paciente vinha me procurar para fazer reposição hormonal, eu falava muito aquilo, não, tem que esperar entrar na menopausa, né? E a gente aprendeu que o hormônio causa câncer. Então, peraí, será que é para todo mundo? Então, vamos trazer um pouquinho disso? O que vocês acham? Bora. Vai. Flavinha? Então vai, eu vou então. Vai. Então, existe um famigerado estudo, o WHI, Women's Health Initiative, que foi realizado, foi um estudo multicêntrico enorme em vários lugares do mundo, que tinham como base o uso da terapia hormonal para pacientes menopausadas, e eles simplesmente dividiram os grupos de mulheres em mulheres que fariam e que não fariam. A gente não tinha um subgrupo, a gente não tinha uma peneira adequada para pensar quem é essa mulher, comorbidades, históricos, obesas, não obesas, fumantes, não fumantes, paciente com histórico familiar positivo, negativo, de doenças graves. Tempo de menopausa, enfim, né? Tempo de menopausa, tinha mulheres que estavam totalmente fora da janela que a gente preconiza para iniciar o uso de hormônios, pacientes já idosos, pacientes com menopausa cirúrgica, pacientes com menopausa natural. Todo mundo no mesmo balaio, né? Toda essa galera junta e separaram simplesmente mulheres completamente diferentes no mesmo grupo. E aí o grupo que fazia e o grupo que não fazia reposição hormonal nessa heterogeneidade de pessoas. Muito bem. E aí eles tiveram a ideia de fazer a reposição hormonal igual para todo mundo também. Então, a mesma dose para o grupo que faria, para todas as mulheres, tendo risco, não tendo, etc, etc. Então, era a mesma dose para todo mundo e por via oral. Que também é uma questão. Muito bem. Pegaram esse grupo aí e usaram via oral hormônios sintéticos, que não são hormônios isomoleculares. Sintéticos são aqueles hormônios que a gente chama que não tem uma congruência, não é igual à molécula que você antigamente produzia no seu ovário. E aí começaram a usar os hormônios sintéticos por via oral, tanto do componente de estrogênio quanto do componente de progesterona, que são, na verdade, progestinas. E aí começou a ver que esse estudo era para durar um tempão a fio, para acompanhar a evolução dessas mulheres. Chegou em 2, 3 anos de estudo, começaram a perceber que a coisa começou a andar de um jeito que eles não esperavam, que começou a aumentar a incidência de câncer e a incidência de tromboembolismo. Muito bem, como estava demais da conta, pararam o estudo no meio e fizeram uma conclusão excelente, que a gente é excruciado até hoje, que o hormônio dá câncer. Mas pera lá, que hormônio dá câncer? Qual é o hormônio que dá câncer? Qual é a via que dá câncer? Qual é a dose que dá câncer? Para que mulher aumenta risco de câncer? E isso foi ignorado ao longo da história. Só que isso aconteceu, gente, há 22 anos atrás. E continua mais de 3 anos atrás. E aí, isso foi em 2002. E aí, o que vai acontecendo? A galera pegou esse estudo com essa conclusão, baseado nessas questões todas que eu falei aqui. Tem mais questões aqui, não tem só isso, é que essas são as mais, né, as que mais saltam aos nossos olhos, né? Tem mais questões no estudo que não é só essa. E automaticamente a conclusão foi hormônio, no mesmo balaio todo mundo, dá câncer. É ruim. E aí todos os médicos com esse estudo falaram, epa, não vou prescrever porque é o que a gente tem de evidência científica e a gente trabalha com a melhor evidência científica que existe produzida até o momento. Muito bem. Em 2016, 15 para 16, soltaram uma revisão desse estudo, dizendo, olha, gente, realmente, não foi o melhor estudo, não foi o melhor desenho, não foi o melhor jeito, tinham outras coisas para serem usadas, a gente podia ter individualizado melhor quem era essa mulher, quem podia, quem não podia. Mas do que efeito fez essa revisão? Nenhuma. O boom do que foi o 2002 para a medicina da mulher, ele vem com essas sequelas até hoje, né? E aí é esse o grande ponto que a gente vem discutindo, que existem outros tantos estudos gigantescos e cheios de evidência científica
à luz do que a gente tem de produção científica hoje, porque é isso que a gente trabalha, o que a gente tem hoje de evidência, que é muito seguro, que tem hormônio que não causa câncer, que tem o tipo de via mais adequada, que tem a mulher que pode usar, a mulher que não pode usar, que tem os riscos para ser analisado, porque você não é uma mama e uma pepeca ambulante, você tem um contexto inteiro. Então, aí começou, né, uns 10 anos para trás, lembra que a medicina, que eu falei que o estudo falou que a medicina muda de 30% a 50%? Quem parou de estudar lá vai continuar reproduzindo o hormônio da câncer. E, infelizmente, a gente fica nessa batalha. E aí a mulher vai ter que entender todas essas coisas e procurar um médico que tenha a ver com a visão que ela tem de mundo. E entender que reposição hormonal, ela não é só para o sintoma. Ela também tem um papel importante na longevidade. Perfeito. E aí você vai ter que escolher a vida que você vai querer ter com base naquilo que você tem de risco e de benefício. E cada mulher é de um jeito. E quem escolhe é a mulher. A gente está aqui para te seguir, para te acompanhar, para te ajudar no processo. Se a paciente fala para mim, doutor, eu morro de medo, eu não quero. Não, mas pera lá. Vem aqui, vamos tomar uma decisão consciente. Vamos Hoje, o que a entender? gente tem da medicina é isso, 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 isso e isso. Sabendo disso aqui agora, você ainda não quer? Não quero, eu tenho medo. Ótimo, vamos Tudo embora. bem. Vamos lidar com as Vou cuidar de consequências. você de outro jeito. Exato. Né? Perfeito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a mulher tem que escolher baseado em fatos atuais. Perfeito. Né? Também eu acho Em medicina importante atual. a gente falar assim, que a gente colocou o hormônio como se fosse uma coisa realmente ruim, né? E foi esse Eu o tabu. reproduzi isso muito, Né? Tipo, ou como muito. se o hormônio fosse uma coisa ruim. Mas a gente tem que entender que o hormônio é uma produção que a gente faz. E eu sempre gosto de explicar o seguinte, ó, que foi o que foi muito pesquisado, né? Por exemplo, se quando a gente é muito jovem, 15, 20 anos, né? Todo mundo tá naquela produção hormonal, assim, exacerbada, é nosso pico de produção hormonal. E a gente não vê tantos casos de doenças, mesmo doenças cardiovasculares, Pelo contrário, né? Você não Pelo vê tanto contrário. histórico de câncer. Não é que não tenha, mas a gente começa a ver mais doenças na velhice, onde essa taxa hormonal de produção natural está muito baixa. E foi aí que também as pessoas começaram a pesquisar, de falar, opa, pera lá, o negócio não deve ser tão ruim assim, né? Porque senão a gente teria muita doença na hora que você estivesse no pico da sua própria produção hormonal. Então, o que foi feito de errado, que nem é um erro, né? Na verdade, é uma ciência. Estudou aquilo, viu que cometeram um erro, não era o melhor estudo, não estava tão embasado, e foram estudando de uma outra forma. Mas para avaliar, assim, que tipo de hormônio que é, a gente usava antigamente uma medicação, né? Nem era hormônio, uma medicação via oral, tirada da urina da égua prenha, que é uma coisa totalmente diferente do que se faz hoje em dia. Perfeito. Né? Então, eu gosto de explicar que o hormônio ele é uma molécula que, para ele funcionar, ele funciona igual uma chave fechadura. Então, o que a indústria fez foi tentar reproduzir uma molécula que só ia ter esse encaixe para ele ser ativado, mas que era uma molécula completamente diferente do que a gente produz e que realmente poderia trazer mais riscos para a vida de algumas mulheres. E tendo alguns benefícios ainda assim, né? Porque estava todo mundo no mesmo balaio. Tanto é que não foi todas as mulheres que tiveram problemas, né, com esse tratamento. E ainda é usado até hoje em dia. Mas existem coisas melhores. Então, por isso que a gente fala de informação. Isso é o mais importante. Informação liberta, né, gente? Eu acho que todas nós temos esse objetivo hoje dentro da consulta de separar um tempo para investir em conhecimento. E eu acho que a gente tem muito essa pegada parecida também de educar as nossas pacientes, de orientar. E claro, como a Flavinha pontuou, né? Eu acho que a decisão, ela precisa ser compartilhada, mas a paciente tendo conhecimento da escolha. Às vezes eu tenho algumas pacientes, acho que uma ou duas, que elas não quiseram fazer. E aí, toda vez que ela vem, eu falo, olha, a gente tá se afastando cada vez mais da janela de oportunidade. Então, peraí, vamos falar de novo? Então, assim, eu acho que eu fico muito com aquela angústia de depois de 15 anos essa paciente olhar pra mim e falar assim, doutora, por que você não me orientou? Então, assim, eu tenho muita clareza de que todas as consultas dela, a gente pontuou os pontos de que a reposição hormonal vai muito além de libido, né? Porque eu vejo muita paciente falando de calor, né? Exato, e ondas de calor. Até veio outro dia uma paciente pra mim, eu falei com ela, falei, olha, acho que você tá talvez numa transição. Ela falou, não vem me falar em hormônio, porque eu tô viúva, foi algo super traumático e eu não posso de jeito nenhum
é ter libido. E aí eu lembro de falar pra ela assim, falou, olha, minha senhora, se a senhora tá atrelando reposição hormonal somente a libido, aí tá feio o negócio, porque vai muito além, né? A gente tá falando numa mulher que é uma empreendedora, que é uma super empresária, e você quer ter cérebro, você quer ter osso, você quer ter coração, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de fato trazer essa informação, educar essas pacientes, orientar para que a gente possa tomar uma decisão compartilhada, né? Sim, perfeito. Dedê, quer falar da janela de oportunidade? Podemos falar, sim. Mas eu acho legal a gente falar uma coisa também, falando sobre o que é essa transição, né? Do, Ah, a tipo, gente vai antes da falar. janela. Você Vai acha que é antes falar? da Quer sair da janela? janela? Tá. Então, assim, hoje em dia, o que a gente sabe, né? Que existe uma fase, um tempo, que seria o período mais adequado para que a gente entre com a reposição hormonal. Hoje, a gente tenta fazer com que, mesmo no comecinho dos sintomas, não esperar essa menopausa. Que Então, foi o vamos que a gente entender assim, aprendeu, né? a menopausa é quando a mulher já cessou toda essa produção. Então, por exemplo, os nossos ovários, na verdade, são nossos grandes reservatórios, né? A gente já nasce com aquela reserva de produção hormonal na hora que Presta a gente atenção. nasce. Então, a gente já perde muito dessa reserva dentro do útero da nossa mãe, e por isso que mulher tem um reloginho, né, contando ali. Então eu gosto de brincar que é igual uma despensa. Imagina que a gente nasceu com uma despensa lotada de comida e não tem como a gente fazer não utilizar aqueles alimentos. Então todo mês a gente vai retirando aquilo, mesmo que você esteja grávida, mesmo que você use um DIU, não tem como a gente bloquear. A gente vai usando aquilo até que chega uma hora que a menopausa, se abrir aquela despensa, não ter mais nada, né? Então antigamente a gente esperava a mulher parar, não ter mais nada nessa dispensa, ter todos os sintomas para a gente começar a fazer a terapia de reposição hormonal. E Uhum. muitas mulheres com medo, né, ficavam anos sem fazer essa reposição hormonal, até que chegava uma hora que essa mulher era alertada, às vezes já tinham passado 15, 20 anos, e às vezes ela tem aquele start, e sei lá, às vezes ela tinha sofrido muito lá atrás, mas agora ela tinha um sintoma que era, sei lá, ressecamento vaginal, ou uma insônia, ou uma amiga tá usando, que é isso que acontece, né? E que tá se sentindo melhor, ou essa mulher fez uma osteoporose, que é uma coisa que a gente vê também, e ela quer procurar ajuda agora. Então, a gente considera um tempo de segurança para entrar com a reposição hormonal até 10 anos após a menopausa, né? Principalmente por causa de risco de doenças cardiovasculares, né? Os hormônios, eles ajudam e tem receptor em todos os órgãos. Mas a saúde cardiovascular, a gente sabe que as nossas artérias, ela tem não é flexibilidade, uma mobilidade, né? E os hormônios, principalmente o estrogênio, a falta dele faz com que essas artérias vão ficando mais rígidas. Perfeito. E é muito comum, ao passar do tempo, que nós mulheres, a gente comece a ter problemas com plaquinhas, né, de gordura, que eu falo que é igual uma pia, né? Você usou aquele cano a vida inteira. É muito comum a gente, às vezes, ter uma... Como é que chama aquele negócio mesmo, gente? Olha de transição. Ferrugemzinha ali no cano. Só que é difícil esse cano estourar, né? Mas é muito comum com a idade a gente ter essa formação de placas. Mas se a gente entra, depois de muito tempo, essa artéria já está bem rígida, e a gente vai entrar com essa reposição hormonal, esse hormônio pode fazer com que essa artéria tente se movimentar novamente. E aí Perfeito. aumenta muito o risco dessa mulher, essa placa se desprender, essa mulher fazer uma trombose, doenças importantes do coração, aneurisma, enfim. Então, o maior risco, teoricamente, é por conta da saúde cardiovascular. Claro que não é que essa mulher não vá poder fazer, mas a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa. Às vezes a gente tem que fazer exames mais profundos com essa paciente, ter um cardiologista, às vezes, também junto com a gente, trabalhando em conjunto. E uma coisa super importante é ver a base dessa mulher. Então, por exemplo, é muito mais fácil que a gente possa liberar uma mulher, mesmo após essa janela de oportunidade, mesmo após passando esses 10 anos, mas uma mulher que se cuidou. Então, uma mulher que chega ali, eu entrei na menopausa com 45, eu estou com 60, mas eu não estou obesa, eu faço uma atividade física, porque o risco cardiovascular dessa mulher é muito menor. E aí a gente vai avaliar e, muito provavelmente, a gente vai conseguir entrar com uma dose de reposição para aquela fase, para aqueles sintomas, naquela situação. Então eu falo, antes de pensar em reposição hormonal, ou se você vai ter medo ou não, começa a cuidar da sua base. Porque daí na hora que você tiver necessidade de entrar com a reposição, a gente provavelmente vai conseguir.
Não sei se era isso que meio que vocês queriam que eu falasse. Eu acho assim, Dê, que hoje, né, a gente está trazendo muita informação e as mulheres vêm buscando, né? E aí, infelizmente, parece que tem uma idade, os 60 anos, acabou. E aí a paciente vem para você, e aí você fica naquela situação, e aí o que eu falo muito para as minhas pacientes não é que você não pode, né? Então, a gente precisa estratificar muito bem o seu risco, fazer toda uma avaliação cardiovascular, e aí baseado nisso, se a gente tiver segurança, talvez a gente tenha que fazer um caminho um pouco mais lentificado, não é o que eu faria numa mulher de 48 anos, talvez o processo seja um pouco mais lentificado, mas que é possível se a base, de fato, ter uma base boa, facilita muito o processo. Geralmente o risco cardiovascular dessa mulher é mais baixo. Mas eu acho que o que eu queria pontuar da janela de oportunidade, eu acho que foi muito do que a gente aprendeu. Nós aprendemos que a reposição ela vai começar depois que a menopausa vier, né? E aí a gente aprendeu que era isso, então espera, a mulher passa pela transição, que hoje, ao meu ver, é muito mais desafiadora do que a menopausa, né? Porque na transição a gente está oscilando absurdamente, e aí quando a gente entra na menopausa, a gente vai ter níveis mais estáveis, né? Então, uma tendência a cada vez mais baixos níveis de estradiol, progesterona, testosterona, e aí é muito mais fácil, inclusive, fazer a reposição hormonal nessa fase. E na transição, a gente vê que nessas oscilações, a paciente sofre muito. E a gente aprendeu que não tinha muito o que fazer. E a gente sabe que, pelo contrário, a gente tem muitas estratégias para serem feitas nessa mulher na transição, né? E aí a gente vê que, de fato, a mulher que começa na transição, ela chega muito melhor na menopausa e ela vai ter, como a Flavinha colocou, né? A gente vai ter uma longevidade, uma saúde muito diferenciada para chegar na velhice, né? Então, eu acho que isso eu queria trazer muito da janela de oportunidade, que quanto mais precoce você começa, mais benefícios você vai ter. Inclusive, quanto mais precoce a gente começa, menos risco a gente tem. Perfeito. Então, se a gente tem mais benefícios, ela está mais preparada para o momento da menopausa, menos sintomática, mantém sua produtividade, vai cuidando da sua saúde, e também a gente tem menos risco do ponto de vista cardiovascular, menos risco do ponto de vista de você ter eventos adversos advindos da reposição hormonal depois que você fica muito tempo sem nada. Então, o melhor momento também, a transição. É o melhor momento. Perfeito, perfeito. É igual a gente pensar num carro, né, gente? Por exemplo, você não vai abastecer seu carro, não vai deixar acabar a gasolina no meio da rua, né? É tipo isso, né? No máximo, deixa na reserva, você já vai abastecer. Você não vai deixar o negócio acabar de vez, né? Você tem que começar antes. É isso, perfeito. Vamos entrar um pouquinho nos sintomas. Acho que para toda mulher 40 a mais que começar a perceber que tá diferente, e aí a gente vai trazer os sintomas aqui, então fique atenta, né? Eu acho que eu e a D, principalmente, já, né? A gente sempre fala pra Flavinha, estamos percebendo isso, né? Então eu acho que eu lembrava como eu chamava ferrugem agora, no meio da gravação. É isso. Bora lá. Vamos trazer sintomas? Eu acho que o que eu mais vejo são mais de 78 sintomas, tá? Catalogados. E por que esses sintomas acontecem? Como a Denise falou, a gente tem um reservatório ali de óvulos e folículos, que todos os meses a gente vai produzindo um folículo mais espertinho, que é aquele que vai ovular. No processo de amadurecer esse folículo, então, ele é um folículo piquititico, criancinha, bebezinho, e ele está se transformando num folículo maduro. É esse processo que produz os nossos hormônios ovarianos, tá? Então, quando a gente vai perdendo quantidade e qualidade e todas nós vamos perder, bebês, né? Não importa o que vocês façam, vai perder. Mas, se você tem esse processo acontecendo e você tem boa reserva, a chance disso acontecer todo mês é maior. Se você tem pouquíssima reserva, ou seja, pouca quantidade e qualidade, essa produção hormonal ela fica esquisita. Então, tem mês que você vai produzir muito, mês que vai produzir nada, mês que vai produzir mais ou menos. E é essa oscilação antes de acabar de vez os folículos que causam os sintomas tão importantes. Então, os sintomas são mais intensos, mais incapacitantes, te atrapalha muito mais na sua vida social, te atrapalha muito mais na sua vida empresarial, te atrapalha muito mais na vida em geral. Então, o que eu vejo mais no consultório, que a paciente fala, eu não me reconheço mais, eu não durmo bem mais, eu acordo com qualquer respiração mais alta do meu marido,
eu tenho um sono superficial, acordo 3, 4 horas da manhã, não volto ao meu sono, de jeito nenhum eu consigo voltar a dormir. Eu estou irritada, coisas que antigamente eu lidava melhor, nunca gostei daquilo, não. Mas eu lidava melhor, a minha tolerância está muito baixa. Então tem mês que eu quero esganar alguém e perder meu réu primário. Uhum. Cansaço intenso, eu vejo demais da conta. Libido. A libido é uma coisa multifatorial, eu não encaixo isso só na transição. Eu Mas falo calma acontece, né? lá, mas É é uma uma queixa queixa, frequente. Uhum. É. né, frequente. Fogachos, às vezes, então tem mês que eu tô com muito calor, tem mês que eu não tenho nada, eu tô ótima, maravilhosa. E pele, cabelo, unha quebrando, cabelo fino, pele despencando, aquela pele mais seca, unha que quebra. E sabe Vai, uma Dê, o que coisa? mais você vê aí? Não, eu acho que essas são as principais, mas uma coisa que eu acho muito importante é assim, que eu sempre falo, repare, porque como a gente oscila demais, tem mês que a gente sente muito, e tem mês que não. Não é estável, assim, ó, todo mês está igual, sabe? Isso eu acho É super oscilação importante, pura, é né? muita oscilação, e o que eu acho mais importante dessa fase é pela falta de informação, porque a mulher nessa fase está menstruando, né? Às vezes ela tem uma alteração de ciclo, do tipo, ou sangra mais, ou tem um pouco mais de cólica, ou está um pouco irregular, mas ela nem pensa em menopausa, essa que é a realidade, Porque ela não foi né? Ela, orientada, ela nem ela nem sabe quais pensa em são os sintomas, menopausa. né? Só que daí o que acontece? A gente não fala muito em transição. Mal falava de menopausa, quanto mais transição, né, gente? Essa que é a realidade. Mas o que me preocupa muito é que é uma fase muito frequente da mulher ir pro psiquiatra. E assim, eu pego muita Remédio pra mulher nessa acordar e um fase. remédio pra dormir. O sono mexe muito e o humor mexe muito. Então, assim, ela nunca vai pensar numa coisa de hormônio. Ela vai falar, cara, eu tô ficando louca. E aí, como a vida da grande maioria das mulheres é corrido mesmo, né, gente? Trabalho, marido, aquela, tipo, 1 milhão de função, você fala, meu, não tô dando conta. É. E aí, a gente leva tudo pro dia a dia, pra correria. Então, o que mais me preocupa é isso, porque daí elas chegam pra gente tomando remédio já, e lógico, muita coisa ainda não melhorou, né? Tipo, ela tá dormindo, porque deve estar tomando 3 remédios, e isso eu acho que é muito importante, é a gente entender que essa transição começa mesmo por volta de 40 anos, e começa a reparar em você, porque não é normal, eu gosto de falar, a TPM eu acho que piora muito também. Às vezes é um paciente que quase não Pré-menstrual fica tinha, muito mais sofrido. Fato. mas aquela coisa fica um negócio exacerbado. Então eu sempre falo assim, a gente tem que trazer essa informação, é pesado a gente falar, eu nem gosto de falar na palavra climatério, porque eu me sinto muito velha, mas a gente já tá, né, eu gosto de falar transição, acho mais bonito, porque a gente não tem essa informação, então eu falo, preste atenção nos sinais do seu corpo, e às vezes, vá no ginecologista, num médico que tem essa visão, porque senão todas vão entrar ali tomando remédio. E é Fato. isso que para mim, o que mais me preocupa é isso, gente. É que Perfeito. daí começa antidepressivo, e aí a libido que já não é muito boa, daí vai Piora mais para ainda. debaixo da Qualidade terra e sexual, vai exato. virando um negócio. E uma coisa bacana que eu acho é assim, ó, a nossa queda hormonal acontece por volta de 10 anos antes dos homens. E é uma fase que muda muito o relacionamento, porque o cara também não consegue entender a mudança. Eu atendo muito casal que eu adoro quando os homens vão, para ele também perceber, porque ele também vê que a mulher dele se transformou e começa a dar atrito até no casamento mesmo, sabe? É muito difícil. Então, eu acho que é uma fase muito importante da mulher se olhar e falar: opa, será que não são meus hormônios? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro isso. Você sabe que teve um casal que o marido trouxe a paciente e falou, doutora, não tem condições. Essa mulher tem uma insatisfação crônica. Então, ela pode estar na praia, ela pode estar em Maldivas, ela pode estar. Nada tá bom pra essa mulher. E aí o homem começa a se sentir num lugar de tipo, ah, será que ela não me ama mais? Ela já não quer É, transar mais, né? Então, assim, acho que de fato é importante. Inclusive, isso tá nomeado no relacionamento, né? Para as pacientes e para os parceiros. Eu brinco que precisa ter um contrato prévio ao casamento falando do que é a menopausa, né? Se eu não morrer antes, isso acontecerá comigo. Tenha paciência, uma cláusula. só que acontece que você pensa assim, até a menopausa vão às vezes 10 anos, gente. Então, quem suporta isso? Ninguém suporta. Nem a mulher suporta ela, nem o casamento, nem o parceiro, nem Que ninguém. desafio, E a desafiador. maior taxa de divórcio É por é essa. nessa fase. A mulher costuma estar na fase de transição. Estou dizendo que a É isso causa mesmo. é da mulher, não é isso.
mas é que Precisa a estar. grande tem uma taxa alta de divórcios nessa fase, porque a mulher não conseguiu ajuda. Não se reconhece, né? E é isso que eu falo, hoje está mudando as coisas, a gente tem ouvido falar mais de menopausa, mas não falam muito de transição, e eu acho que é fundamental. Transição é pior. Entender. Você começa a não perder peso mais, começa a juntar o ganho de pochetinha peso na é punk. pança, não perde por nada, Brasil. Não, Muda 40 o corpo, anos né? já você comeu uma coxinha, minha filha. Vamos cheirar o alface aqui, ó, 2,5 kg para dentro da pocheta, bem. E essa gordura mais abdominal, essa gordura do tórax. Gordura visceral. Exato. Sua massa muscular vai pro saco, seu quadríceps murcha. Você começa a ficar com 2 rachizinhos na perna e a pancinha ficando aumentando assim, bonitinha. Vai parecendo GRU. Sabe o GRU? Vai parecendo o GRU e não perde. A bichinha faz exercício, ela não é sacanagem. Ela fala, doutora, eu tô me empenhando, mas não vai. E é verdade. Fato. Elas reclamam muito disso. Eu vejo muito dor a vagina mudando, exato. Eu vejo muito Gente. também queixas cerebrais, de lapsos de memória. Você acha, gato? Você acha? Lapsos de memória. Lapsos de memória, tontura, zumbido, alterações de sono, que a Flavinha falou, alterações de humor, tipo, tô aqui, tô super bem, daí a pouco eu quero chorar. Queda de cabelo, sabia também? Mudanças do fio do cabelo, mudanças da textura da pele. Que mais, gente? Tem muita coisa, né? Cerebral vejo muito. Palpitação, aumento de colesterol ruim. Piora da sensação de ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão. O paciente começa a ter uma hipertensão que nunca teve, porque está perdendo estradiol, esse vaso começa a ficar mais apertadinho, aumenta a resistência vascular periférica. Aliás, sabe quem diagnosticou a sua menopausa com sintomas cardiovasculares? Quem? Oprah. Oh! E é uma mulher que tem acesso a tudo, né, que ela quiser. E lá nos Estados Unidos, onde, né, se diz ter a melhor medicina de ponta ever, ela teve dificuldade de chegar no diagnóstico de menopausa. Quantas famosas agora vem trazendo, né? Isso é muito legal, né? Maravilhoso. Ela começou a tomar medicamento antihipertensivo e ninguém foi olhar para ela que ela estava em fase de transição e tinha a causa, era a falta de estrogênio. Uau. Então tem várias, hoje graças a Deus as famosas estão dando lugar de fala, né? A Fernanda Lima, inclusive, ela tem um podcast muito legal, uma paciente minha, e até isso eu ia trazer, uma menina jovem, 38 anos, uma menina, mas eu acho que é importante a gente trazer que não tem idade, tá? A gente tá falando aqui a mulher 40 mais, a mulher 40 mais, mas que infelizmente a gente pode ter uma insuficiência ovariana prematura, né? Uma falência ovariana prematura. Então, a gente nasce, como a Dedê colocou, né? A gente tem uma reserva já pré-estabelecida e que a gente pode ter uma falência mais prematura. Geralmente, a gente vê as mudanças na mulher 40 mais, que é quando, teoricamente, a gente coloca que o climatério começa. A idade de menopausa costuma ser 48, 50 no Brasil, por volta dos 48. Que é a parada da menstruação. Outro ponto que também eu vejo muito é a mudança do padrão do ciclo menstrual. Então, aquela mulher que sangrava muito com fluxo intenso, começa às vezes a encurtar o ciclo com fluxo mais baixo, ou começa a alongar o ciclo menstrual e mudar o padrão de sangramento. E aí, como a Dê colocou, também uma piora da TPM. Os sintomas pré-menstruais mais sofridos, né? Com mais dor pélvica, com fluxos mais intensos. Então, começa a mudar esse padrão de sangramento. Então, isso eu vejo muito, muito, muito. Fique atenta a isso. Você estava falando do podcast da Fernanda Lima. Nossa, gente, entrei nisso. Mas eu acho que... Você acha que ela já tem 40? Ela foi uma insuficiência ovariana prematura, né? Eu não sei muito. Eu não sei a história dela. O ponto é que a gente olha para aquela mulher maravilhosa e imagina que ela tem nem 40, né? 22. 22. Exato. Eu não sei muito a história dela, mas essa paciente minha mandou para mim o podcast dela, porque ela veio com começou com sintomas com 38 anos. E aí foi muito traumático pra ela, sabe? E até me coloco nesse lugar, porque eu com 40, eu sempre mando pras meninas, a gente é um grupinho que é nós 3, eu falo, gente, que loucura, tô vendo isso. E o quanto que cada vez mais eu vou me colocando nesse lugar de perceber uma transição menopausal,
vendo esses sintomas cerebrais, esses sintomas corporais, e o quanto que tá cada vez mais desafiador para mim lidar com todas essas mudanças, né? Então, de fato, eu acho que isso que a Dê colocou de olhar para a saúde, olhar para a base, é o que tem me ajudado muito claro que talvez, né, eu já comecei com estratégias de reposição para transição, mas eu acho que quanto mais eu vou olhando para a base, quanto mais eu vou ajustando os meus pilares, isso tem me ajudado muito também, né? Então eu acho que trazer voz para esses sintomas, eu acho que é essencial. E mesmo quando a gente pega pacientes da menopausa, o que a gente mais vê é pacientes que se cuidam melhor, elas têm menos sintomas. Elas chegam na menopausa com muito menos sintomas. Não é que não, mas a grande maioria, elas chegam melhores. Teoricamente, é fato. Ajuda muito, né? Tanto que tem pacientes com câncer. Eu tenho uma paciente que tem câncer de mama e é inacreditável. Ela veio pra mim e começamos a tirar a história, a primeira consulta. Falei, essa mulher faz TH com certeza, não sabia nada da história dela. E aí, a hora que ela falou que ela teve câncer de mama com recidiva, eu falei, cara, e assim, super bem. Super bem. Mas o quê? Base muito bem estabelecida. Então, sim. O que são os pilares de saúde? Querem falar? A Denise adora. Vai, Dê. Por que eu adoro? Porque você é a representação de uma saúde, amiga. Coitada. Mas, gente, vocês sabem que eu mudei muito a minha vida. Tipo, de verdade mesmo, assim. Na verdade, tô bem longe de estar perfeita. Oi, meu nome é Denise. Tô bem longe de estar perfeita. Mas, assim, eu tive uma história lá atrás, né? Na verdade, agora eu tenho 42 anos, que foi por outras coisas, motivos de gestação mesmo, mas deu uma virada muito grande de chave da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu como errado de final de semana, mas eu tenho uma noção muito melhor de vida, do tipo, de durante a semana. Eu não tenho tranqueira realmente na minha casa, se chegarem aqui agora, não vai ter. Não tenho refrigerante, não tenho bolacha, eu não tenho mesmo. Não tenho o hábito de beber, né, Dê? Eu bebo, eu como errado, mas eu deixo mais no sábado e domingo. E ainda assim eu consegui mudar. É pontual, né? Consegui mudar bastante isso. A atividade física faz diferença. Eu brinco às vezes assim, com as pacientes, que eu falo que eu tenho raiva daquelas pessoas, sabe? Que, tipo, o hobby da minha vida, tipo, eu tô de férias, o meu hotel tem academia, eu fico com um pouco de implicância, mas que eu não gosto de ir realmente, mas me faz muito bem voltar desse lugar, assim. Então, e pra gente ver como a gente vai mudando. Eu tava na casa da Pamela, na verdade, ontem, antes de ontem, né? Era feriado, tudo, a gente saiu, fomos para Campinas, tudo. No dia seguinte a gente acordou, tomamos um café da manhã e a gente foi caminhar. Eu, marido da Pamela e a Pamela, eu jamais faria isso há 3 anos atrás, jamais na minha vida, entendeu? E isso também é legal, às vezes de você no começo estar junto de pessoas que vão te fazer mudar também, motivar, sabe? Né? A gente sabe hoje em dia que a gente tem a grande maioria das pessoas tem muito medo de fazer a reposição hormonal. A primeira coisa da mulherada é o câncer de mama, né? Tipo assim, o maior medo é aquele tabu. E a gente sabe que hoje em dia o principal fator de risco para câncer de mama é a obesidade. Não é a reposição hormonal. Inclusive temos literatura e estudos mostrando isso. Comprovando. Então você fala assim, eu falo muito para o paciente, chega uma hora, minha amiga, que não tem jeito, você tem que dar a virada de chave. Mas eu não gosto, eu também não gosto. É aquela coisa de a gente não é mais criança, tem muita coisa que a gente faz sem gostar e vira uma obrigação. Então hoje é feriado, eu acordei, eu ia na academia, uma amiga ligou e falou, Dê, vamos caminhar um pouco. Fui caminhar, tá tudo bem, assim, a gente começa a aprender que tem coisas que vão melhorar a sua vida. Você pode não gostar, mas depois, sei lá o que acontece com o seu cérebro, que mesmo não gostando, você tá habituado. E você vê que aquilo te faz bem depois. Então, assim, vamos dar um exemplo bem besta, assim, por exemplo, assim, ó, você vai lá e vai comer, tipo, absurdo, que nem um porco, você vai daí sentar e comer 1 quilo de coisa. Você sai da comida, assim, você até ficou feliz, mas você sai, parecendo que você tá morrendo, né? E você vai e você come normal e não tá com fome, mas você se sente melhor depois, então você começa a pontuar e ponderar um pouquinho melhor as coisas. Então eu acho que o que funciona para mim não é aquela coisa de, tipo, eu odeio passar fome, então para mim o que funciona é eu comer comida de verdade, eu tiro realmente o açúcar e farinha, eu como bem, eu acordo, quer comer 4 ovos com fruta, coma, almoço e comida, não é o arroz que vai fazer você engordar. Aumenta a proteína, né, direta, aumenta a proteína, come comida de verdade. O que faz a gente ficar mal mesmo é o pacotinho, é bolacha, bolo, salgado, é o lanche. E aí eu tiro, e falo isso para minhas pacientes também, tire no máximo 2 refeições na semana, que eu brinco que é PSF, que significa para ser feliz.
porque a gente também tem que ter vida, eu acho que o extremo é ruim, e começa aos poucos. Então, puta, eu não sei o que eu vou fazer, se organize mais 3 vezes por semana, pelo menos, você vai fazer alguma coisa. Nem que for dançar na sua casa, comece, é difícil, o começo é sempre difícil, eu acho que tudo na vida tem um difícil, né? Nada é fácil, só que a gente tem que brigar, porque a gente, querendo ou não, a gente é de uma geração que a gente vai, a grande maioria da gente, bater os 100 anos, e eu falo, não adianta sobreviver. Então, o mínimo que a gente quer é conseguir levantar de uma cadeira e ter cabeça A para gente quer ter reconhecer as qualidade de pessoas. vida. Então, assim, não adianta mais brincar, a gente é adulto, é do mesmo jeito, amanhã eu vou trabalhar, não vai dar preguiça de levantar, mas você levanta a bunda e vai. Então, é entender que não é, eu não gosto, não tem que querer. A gente tem que colocar isso como responsabilidade. Perfeito. Nossa, Odê, eu acho que nós três, a gente tem uma história longa de vida juntas, né? Então a gente se conhece de outras fases de vida, né? E eu acho que a gente, olhando pra nós, assim, o quanto que a gente mudou, e eu sempre falo isso pra vocês, que cada vez que eu olhei melhor pra minha saúde, eu acho que isso mudou em todos os aspectos da minha vida. E quando eu trago de saúde, se fosse para eu falar de pilares, eu falaria de alimentação. A gente estava conversando muito sobre isso, né, desse final de semana. E hoje eu comecei os meus 30 dias zero. Zero açúcar, zero álcool, zero fritura e zero glúten. É um desafio. Meu nome é Pamela, tipo isso. E hoje é o meu primeiro dia. Mas eu acho que eu já fiz isso, eu acho que foi uma coisa de olhar e falar assim, cara, eu domino meu corpo, eu domino as minhas vontades, eu realmente mudei muito o meu corpo, né? Então, assim, a questão de gordura corporal tá me incomodando muito, tá, inclusive, afetando até minha autoestima, assim. O que eu acho importante? Que a mulher tem que decidir o seu difícil, ponto. Você tem autonomia para escolher o que você quer da sua vida, certo? E se você não entende que isso faz sentido, isso não é uma obrigação. Você tem que decidir o que você quer para sua vida. Então, fazer dieta é difícil? Mas morrer de infarto porque você tem obesidade visceral também é difícil. Você ficar sem mobilidade porque você tem uma osteoporose e fratura um fêmur também é difícil. Então, a gente vai ter que escolher o nosso difícil. A gente prega que a gente tem uma vida saudável para que a gente tenha longevidade, autonomia, cérebro bom, ter uma qualidade de vida com os nossos o mais possível, né? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil. Nada é fácil. Perfeito. Nem ter uma vida saudável, nem não ter, porque a consequência vai chegar. Perfeito. Muito perfeito. E sabe o que eu acho também que é importante? Mulher, a gente é muito movida, a gente acha que não, mas a nossa autoestima conta muito. E o que eu mais vejo é que se a gente não tá bem, a gente começa a se boicotar. Sabe aquela coisa do tipo, eu tô mal, então eu vou comer porque eu fui pôr minha calça e não servia. E a gente gosta, mulher, todo mundo é muito parecido, a gente é imediatista. A gente acha que é um mês, exato. E é verdade, eu falo assim, entenda que é um processo. Perfeito. Entendeu? Tipo, é bem isso. Então, pra gente também entender, e eu falo assim, tá tudo bem não dar certo hoje. Então, por exemplo, sei lá, surtei, cheguei em casa, comi tudo. Tá tudo bem, mas volta amanhã. Exato. Não deixa só o negócio virar e continuar aquela bola de neve sem a gente conseguir voltar, sabe? Até, eu acho que isso pra mim faz muito sentido, porque eu não acho, eu tô fazendo esses 30 dias zero, porque eu tô precisando dessa desinflamada. Exato, oi, meu nome é Pamela, e hoje é o meu primeiro dia. Eu quero saber, oi, meu nome é Flávia. Então comece Bora, amanhã, Flavinha. Flávia. Bora, Flavinha. Oi, meu nome é Denise, é o meu 4º dia. É isso. Mas eu acho importante, gente, eu não acho que o caminho é a restrição, tá? Então, assim, até inclusive falo isso para as minhas pacientes. Mas posso falar uma coisa? Cada um tem o seu caminho. Exato, mas eu acho que para mim... Cada um acha o seu jeito de fazer as coisas. Exato, acho que para eu começar, eu achei que valeria essa limpada, essa desinflamada, para que depois eu consiga continuar, mas não tem um caminho sem constância, né? E aí a gente precisa olhar para alimentação, a gente precisa olhar para o treino. É treino, não é treino mimimi, treino fofo. Precisa treinar pesado para ganhar músculo. Precisa olhar para o sono, tá? E aí a gente fala também, não é só medicação, tem os suplementos, tem que fazer higiene do sono, tem que melhorar o estresse e olhar para a saúde mental, tem que olhar para os relacionamentos saudáveis são importantíssimos, né, para um bom desfecho de vida. Como a Dê falou, autoestima, então tudo isso tá junto e olhar para o intestino, né, gente? Não tem como a gente falar
de saúde sem estar falando do intestino. Acho que o tema dessa conversa não é intestino. A Flávia sabe muito de intestino, a gente sempre troca, né, Dê, com ela. A Dê também fez muito essa parte de pós-graduação em longevidade, em saúde integrativa. Então, acho que a gente está trocando muito, a gente tem aprendido muito juntas, né? Então, acho que quanto mais a gente olha para essa base de saúde, o desfecho vai ser melhor, né, para velhice, que é o que a gente quer, né? E aí eu acho que só para a gente pontuar, que a gente foi jogando os sintomas, mas eu acho que é trazer que nós temos receptores hormonais em todas as partes do nosso corpo, todas. O nosso ovário produz estradiol, progesterona e testosterona. Então vai ter mudanças em tudo no nosso corpo. Então cérebro, músculo, osso, articulações, cardiovascular, que é uma das coisas que o que mais mata a mulher na menopausa é coração. Segunda maior comorbidade vem do osso, né, de osteopenia e fraturas vindas de osteoporose. E aí hoje o cérebro, que a gente sabe muito mais, né, na parte de saúde sexual, então as mucosas, né, mucosa genital, mucosa vaginal, o impacto na vida sexual, o impacto nas infecções vaginais de repetição, nas infecções urinárias de repetição, né? Então, Incontinências. Incontinência. Então, quando a gente olha isso, né, a gente consegue trazer mais clareza que a gente não está falando de doença, a gente está falando de saúde, né? Então, querem pontuar bem, tipo, o que vocês acham? Só para lembrar um pouquinho dos sintomas e a gente entra no tratamento para finalizar? Eu acho que é isso mesmo. Sintomas já falava um monte. Bastante, né? Acho que tá bom, né? Bastante, tá bom. Deu pra trazer clareza, né? Então olha pro cérebro, tô diferentona, tô mudando, tô estranha. Gente, é só o ato de envelhecer. Então você vai pensando, tudo que traz o envelhecimento tem por trás queda hormonal. É isso que é importante a gente entender. E muitas coisas não trazem sintomas, né? Vocês estão me vendo? Eu fiquei com um D aqui. Deu uma sumidinha, mas acho que já volta. Deu as. Eu que me fechei sozinho. Então, assim, tudo, até pele, né? Às vezes a mulher pensa muito na parte estética, sabe? Então, assim, aquela queixa de puta, meu rosto tá caindo, tudo. Gente, tudo isso é falta de hormônio. Tá mais envelhecida, tá mais flácida, mudou a textura da pele, pele mais seca, né? Mais perigosas não dão sintomas, que é igual a parte cardiovascular e de osso, eles são silenciosos. Então, só presta atenção, se o seu corpo tá mudando, o seu rosto, seu cabelo, sua vagina, a sua parte interna também tá, né? Então é isso que é importante a gente trazer. Dores articulares, acho que também a gente não tinha falado, mas que é um sintoma que eu vejo muito. Eu tô tendo, mentira. O pior que eu tive algumas. Eu tô tendo hoje mesmo. Ondas de calor, suor excessivo, tontura, zumbido. Nossa, tem muita coisa, gente. Então fique atenta. Tá percebendo mudanças? Tá diferentona? Tá estranha? Sinal de alerta, vai investigar. E aí outro ponto importante, você pode estar menstruando e ainda assim estar na transição menopausal. Então, mas a grande maioria menstrua, né? Exato. Ter menstruação não é verdade. E aí o ponto é que quando a gente dosa hormônios nessa mulher na transição... Eu ia falar isso. Cuidado, porque se você pega a foto do dia, que tá tudo lindo, isso não é verdade. Então eu acho que é importante, junto com dosagem de FSH, estradiol, testosterona, progesterona, lembrar da contagem folicular, porque diminui a contagem folicular no ultrassom, e a dosagem de antimuleriano, que é um hormônio produzido pelos folículos do ovário, ela também auxilia muito a gente para o diagnóstico, né? Então eu uso muito clínica, as dosagens hormonais, contagem folicular e dosagem de antimuleriano. Tem alguma coisa que vocês fazem diferente? Sintomas. Eu também sei, olha sintomas. Clínica. É importante. Exato, olhar a clínica. E lembrar que, igual a gente falou, como é uma fase de transição, você pode ter mês que vai estar ótimo, então, assim, não adianta só bater no exame, né? Ou então aqueles médicos que vão olhar e falar, tá tudo bem, foca no seu sintoma. Eu acho que essa fase do sintoma, ele é o mais clínica, importante. Ela é soberana, né? O que a gente sempre falou, a clínica é soberana, né? Exato. E aí a gente falou da treva, tem luz. Como que a gente trata essas mulheres? A gente já falou da base de saúde, acho que já ficou claro que essa é base e é um trabalho em conjunto, né? O resultado, o sucesso do tratamento, ele vai ser muito melhor se essa paciente entender essa parte. E aí, como é que a gente trata pensando em estratégias hormonais ou suplementações? Tem alguma coisa que vocês fazem? Eu sempre penso, quando eu vou entrar com algum tipo de reposição hormonal, depois de estratificado o risco,
que eu preciso devolver para ela o que ela produzia em níveis adequados. Perfeito. Então, vamos colocar aqui que a gente vai repor o seu hormônio para você ficar com níveis adequados para uma mulher pré-menopausa. Não é que você vai virar com 15 anos. Né? Ninguém está fazendo aqui anabolismo, ninguém está fazendo aqui que a gente precisa separar, inclusive, né? Aqui a gente faz reposição hormonal para a sua saúde, para a sua independência, para você não ter sintomas e etc. Então, a gente vai trazer de volta para você e colocando de volta na sua vida aqueles hormônios que você vai perdendo. E a gente não perde tudo de uma vez, normalmente. A gente vai perdendo as coisas aos poucos. A gente tem no início da transição menopausal um déficit mais importante de progesterona e testosterona, que a gente vê mais marcante, inclusive os sintomas cerebrais, que são mais evidentes, a perda de massa muscular, a falta da libido, a falta da lubrificação, o desejo sexual hipoativo, tem tudo a ver também com essas deficiências que ocorrem primeiro nessa fase, e numa fase mais tardia, quando a gente está lá perigando já entrar na menopausa de vez, a gente começa a ter oscilação muito mais importante de estrogênio. Então, o que eu faço na prática é devolver aquilo que ela está perdendo nas quantidades necessárias, e por isso que eu falo que a transição menopausal é um momento mais difícil de lidar com as medicações. Então, pós-menopausa, o que acontece? Zerou tudo. Então, aquilo que eu dou tem mais ou menos um padrão de absorção na sua pele, ou por implante, ou via oral, ou vaginal, enfim. Você tem mais ou menos um padrão sempre. Como você ainda tem no seu ovário, na transição menopausal, uma produção autônoma sua, a gente não tem como supor quanto que você vai produzir naquele mês. Então, às vezes a gente dá uma dose basal e quando você consegue produzir um pouquinho, você tem mais efeito colateral. E a gente tem que baixar de novo. E a gente tem que subir de novo. E a gente tem que... É mais difícil a manipulação, eu falo. Reposição hormonal na transição, eu preciso de paciência e parceria. Perfeito. Por quê? Porque você não pode receber uma receitinha aqui, receber no consultório, no mês de fevereiro, e sumir e voltar daqui a um ano, porque não vai dar bom. Ou vai ter mês que aquela dose não vai ser suficiente, ou vai ter mês que você vai andar com a mama segurando, porque a dose ficou sobredose, porque você produziu, porque seus hormônios estão muito oscilando, porque você começou a perder outra coisa que eu ainda não comecei a repor, porque você não tinha perdido antes. Então, essa fase é muita paciência, muita resiliência. Né? Exato, e um acompanhamento, né, Flavinha? Porque não tem como hoje eu faço uma dosagem hormonal, daqui a 2 meses. Então, assim, o importante, eu falo para essas pacientes, paciência nessa fase, essa fase é uma fase que a gente vai olhar mais de perto, a gente vai fazer um acompanhamento, a gente vai pensar em estratégias, e aí... Talvez eu tenha que entrar inicialmente com uma progesterona, depois eu preciso vir junto com uma testosterona, e aí depois talvez com uma microdose de estradiol, né? Então, assim... E sabe que eu acho muito doida nessa fase? As pessoas são muito individuais, né? Então, normalmente eu faço um véu porque eu consigo manipular ele melhor, né? Nossa, eu tô morrendo de calor, manda 2 pump desse aqui agora. Porque você tem uma dosinha base que você consegue mexer nele mais fácil, né? Com certeza. E tem gente que vai super mega bem com implante, por exemplo. Que para mim não faz muito sentido, porque como ela tá oscilando muito, o implante deixa você num nível mais estável. E é doido, porque ela se adapta muito melhor no implante. Mas que talvez você possa usar só a testosterona nesse implante na transição. E aí vai ter uma aromatização numa conversão para estradiol, né? Então, exato. É isso, pra você né? ver como falar de tratamento é doido nessa fase. O que você tem que lembrar é que você é individual e essa dose vai ser individual e seu processo de acompanhamento também o será. E tá tudo bem. Ah, mas a minha amiga não faz isso. É porque pra sua amiga não faz sentido isso. É isso. Pra você faz sentido outra coisa. Mas, via de regra, a gente vai trazer esses hormônios que as meninas estão comentando de volta pra você. Nos níveis que você produzia, em fases mais ou menos pré-ovulatórias, para você ficar mais estável. Perfeito. E é isso. Depois da menopausa é mais fácil. É muito mais fácil. Odei, você que é muito boa na parte de suplementação, tem algum suplemento que você acha que é essencial para essa mulher na transição? Flavinha também traz, que eu também vou trazer minha opinião e o que temos de literatura, né? Que eu acho que aqui a gente não fala de opinião pessoal, mas o que eu gosto muito de estratégia. Então, o que vocês usam? Suplementos. Eu acho que também, mesmo na suplementação, você tem que individualizar, ver as queixas da paciente, que eu acho importante.
Nessa fase, o que eu acho que é bom, que ajuda bastante as mulheres, é o magnésio. Adoro. Tanto para dor articular quanto para sono, eu acho que ele ajuda bastante Pro mesmo. cérebro é fantástico. Gosto muito que a paciente use creatina, porque a gente começa a ter uma dificuldade no ganho de massa muscular, e também acho que ajuda bastante na parte de memória, sabe? Cerebral, uma coisa E que eu tem muita uso. literatura com creatina, né, gente? Vitamina D, sempre deixar ela numa dose adequada, não para ter doença, né, mas para a gente prevenir mesmo doenças. Então, eu gosto de deixar por volta de 50, mais ou menos. Depende se a paciente não tiver patologia nenhuma, mas é por volta disso que eu deixo. Sempre dar uma olhada também nessa fase no ferro, ferritina, porque às vezes a mulherada acha que entrar com hormônio, ela começa a cair cabelo, porque elas têm esse mito de que a testosterona cai cabelo, mas numa dosagem adequada, quando você repõe tudo, você tem até uma melhora dessa queda, e às vezes a queda de cabelo está muito associada à ferritina mais baixa, então eu acho que às vezes tem que dar uma olhadinha nesse ferro. B12 também acho que é importante a gente olhar por conta de memória. E eu gosto muito do ômega 3. Eu acho um anti-inflamatório, um antioxidante potente, mesmo que a gente tenha uma vida boa, eu acho que a gente está muito inflamado, o estresse é um fator de grande inflamação, o tecido adiposo também, então são coisas que eu gosto. E é lógico, comer bem, porque senão você não vai absorver nada, né? Então, não adianta nada. E hoje em dia, o que eu vejo? Meio que um modismo, né? Os suplementos. Então, tem tanta coisa boa, realmente tem muita coisa boa. Só que não adianta, se a paciente não fizer nada também, ela vai estar gastando muito dinheiro e às vezes não vai estar adiantando de tanta coisa. E também não adianta ir lá e tudo que está todo mundo usando. Tem paciente que chega, tomando 30 coisas. E você fala, gente, mas pera lá, e também não está bem. Então, primeiro que eu acho que é cansativo, chega uma hora que a pessoa nem dá conta de tomar tudo aquilo. Então, é priorizar o que a pessoa tem de queixa e o que ela realmente necessita. Maravilhosa, Dê. Eu gosto muito de todos esses suplementos que você trouxe. Eu talvez colocaria um que eu gosto muito, que é a coenzima Q10. Então, eu adoro a coenzima. Mas eu acho que eu uso basicamente o que você trouxe e amo. Eu uso na minha prática diária também, pra mim, né? Como pessoa. Flavinha, quer complementar? Amo o que vocês usam, amo. Normalmente, o paciente sai do consultório com uma prescrição de melatonina, porque é um potente antioxidante e vai ajudar no sono bastante. Amo. Eu basicamente uso o que vocês falaram, e a melatonina costuma estar em quase todas as prescrições, no sentido de diminuir cortisol da noite também, além de ser um potente antioxidante. E, além disso, para paciente que, por exemplo, não pode fazer reposição hormonal, não rolou, não tem muito risco, já teve câncer de mama, assim, são poucas contraindicações absolutas, tá, gente, para reposição hormonal, mas quando elas têm, elas existem, e a gente não pode ultrapassar essa linha da ciência que existe até hoje, né? Exato. Então, a gente respeita os limites que a gente tem, são poucos, mas existem. Então, eu gosto muito de Vitex, para pacientes que têm muita queixa de estresse, cortisol alto, calor. Secura, para secura vaginal, além da estratégia da energia que a gente tem, né, que é a radiofrequência, que é um tratamento excelente para atrofia, para fortalecimento de assoalho, para infecções vaginais recorrentes, para incontinências urinárias, dor na relação, fissuras vaginais. O laser e a radiofrequência têm um resultado muito legal. Incrível. Mas só falando do suplemento nesse sentido, Vitex também para lubrificação ali é bem legal. O Boraprim eu uso bastante para paciente que tem fogacho e problemas de irritabilidade, para dar uma modulada um pouquinho no humor. Eu uso muito glicina com taurina, com teanina também, com pastilha sublingual, para a hora que ela quer perder o réu primário, bota embaixo da língua, ela dá uma relaxada ali naquele momento. Eu uso. Eu uso, funciona. Porque a gente é calma, né? E não é receita azul, ou seja, não veceia. Então, para paciente que não pode fazer a reposição hormonal, a gente coloca lá o complexo D, o ômega 3. Nós temos outras estratégias, né? Exato. Alguns ativos que melhoram o sintoma. E aí entra esse lance aí para a gente... As estratégias combinadas para melhorar os sintomas, e às vezes remédio mesmo. Exato, para você mulher que não pode. Exato, para você mulher que tem uma contraindicação, tem estratégias também. Perfeito. Não precisa morrer, né? Exato. De sintomas. Tem caminhos, tem possibilidades.
Meninas, acho que é isso. Acho que a gente falou até além. Foi Aí eu amo lindo. vocês. A gente começa a falar, se perde na vida, né? Acho que a gente Deixar, tá já muito pegava um alinhado. cafezinho e ficava tarde. Ficava aí. Total. Daqui a pouco a gente já se liga e assim vai, né? E tem live daqui a pouco, do Elas por Elas. Gente, eu só tenho a agradecer. Obrigada por vocês serem tão maravilhosas. Obrigada por estarem aqui comigo no Podpam, esse lugar pra gente trazer informação de qualidade. Amo muito vocês. Vocês são maravilhosas. Gente, doutora Flávia Nicásio, especialista em microbiota vaginal, intestino. Essa mulher é uma nerd, super inteligente. Doutora Denise Leal também, aí no @ doutora Denise Leal, maravilhosa, sabe muito de suplementação, de saúde, de longevidade. Então, assim, só agradeço por ter vocês comigo. Tudo, essa mulher é maravilhosa. Endometriose da robótica, tá aí, pra quem precisar de indicações. A gente até que faz um trio bacana. Dá um trio bom. Dá um trio bom, dá um trisal legal. Amo vocês, obrigada, meninas. Eu amo. Gente, eu vou deixar aqui as informações, tá? Obrigada. Obrigada. Cada vez mais. Todo sucesso pra você. Beijo enorme. Obrigada. Beijo.